Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Nosso programa Dia a Dia com a Palavra, nessa segunda-feira, dia 28 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval. Queremos nos alimentar dessa palavra nesse dia de hoje e deixar que a palavra de Deus fale ao nosso coração, iluminando e conduzindo a nossa vida. Eu já quero convidar você, se ainda não nos segue, que siga o nosso canal Santo Antônio no YouTube. E você pode também acionar lá aquele sininho e receber as notificações com as nossas transmissões aqui no canal Santo Antônio. Seja muito bem-vindo. Queremos, nesse dia de hoje, continuar em oração pela paz do mundo, pedindo que a paz reine nos corações. Essa é a nossa intenção, rezar pela paz. Dia 28 de fevereiro, hoje, segunda-feira. Invoquemos o Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos o Espírito de Deus sobre nós. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos então ouvir o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nessa segunda-feira, a liturgia da igreja coloca diante de nós a beleza desse evangelho.
O encontro de Jesus com o jovem rico. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. É uma passagem muito conhecida. E uma passagem que o evangelho aqui de São Marcos não cita que era um jovem, né? Mas o evangelho de São Mateus diz que era um jovem. E diz aqui que ele vem ao encontro de Jesus, correndo ao encontro de Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, ele se ajoelha. Muito bonita a religiosidade desse jovem. Muito bonita a religiosidade desse homem que conhece os mandamentos. E mais ainda, ele diz que observava esses mandamentos desde a sua infância. E ele tem um desejo, o desejo da vida eterna. Por isso ele pergunta, bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Eu já vivo a religião, já frequento a missa, eu já frequento a experiência toda da vida da igreja, mas o que falta? Talvez seja essa a pergunta de muitos de nós hoje. Já sou católico há tantos anos, padre. O que falta? Talvez seja a pergunta que você deve fazer para Jesus hoje. O que falta para eu ganhar a vida eterna? O que eu devo fazer? Aqui, Jesus aproveita esse encontro com esse jovem rico para abordar 3 temas. O primeiro tema, o tema da vocação. Um chamado e a resposta a esse chamado. A resposta pode ser sim. E quando a gente diz sim à nossa vocação, a gente se realiza, a gente é feliz. Quando a gente foge da vocação, a gente vive a frustração de uma vida. Aqui, o episódio nos mostra que esse jovem é chamado por Jesus. Ele responde negativamente. Ele não quer seguir a Jesus. Ele quer seguir as suas riquezas. Por isso diz o Evangelho que ele vai embora muito abatido, muito triste. Abatido e triste. Por quê? Porque diante de um chamado, ele quer seguir a sua vontade. Deus está chamando, mas ele quer seguir a sua vontade humana. O segundo tema que o Evangelho trata é o impedimento da riqueza para entrar no reino dos céus. É muito forte a palavra de Jesus quando ele diz assim: como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Como é difícil. E ele repete, no versículo seguinte, ele repete como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Olha a comparação que Jesus vai fazendo. A comparação de um camelo passando pelo buraco de uma agulha. Aqui não sabemos bem de que agulha Jesus estava falando. Alguns estudiosos gostam de pensar que Jesus estaria falando daquelas frestas existentes no muro da cidade de Jerusalém, onde ali os soldados olhavam ao longe os inimigos que vinham. E ali, por aquelas pequenas frestas, aquelas agulhas nas muralhas, eles ficavam ali protegendo a cidade. Talvez Jesus esteja falando ali daquelas agulhas, ou de uma agulha como utensílio doméstico, da costura. Mas fato é a dificuldade, a impossibilidade de um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Jesus diz, é mais fácil um camelo passar por ali do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui, a desproporção do tamanho. Porque o coração de um rico é aquele coração apegado. É aquele coração que colocou os bens no lugar de Deus. Ele não tem tempo mais para nada. Ele só tem tempo para si e para os seus bens. E aqui, não importa se a riqueza é muita ou pouca, mas se ela toma o lugar de Deus, é uma riqueza que nos impede de entrar no reino de Deus. Às vezes, podemos ser ricos, nesse sentido do evangelho, com poucas moedinhas. Com poucas moedas e tão apegados a elas, que nos impedem de ganhar o reino. Ou com grandes fortunas.
pergunta que Jesus nos faz é essa: o que é que tem tomado no seu coração o meu lugar? Qual é a riqueza da sua vida? Se pergunte hoje. Se você tivesse que perder tudo para ganhar Deus, estaria disposto a isso? Ou não, Padre, nunca quero nem pensar nessa possibilidade. A minha segurança está na minha conta bancária, a minha segurança está no meu cartão de crédito, a minha segurança está no meu dinheiro, a minha segurança está nos bens que eu acumulei. Onde está a tua segurança? A nossa riqueza é Deus. Pense nisso hoje. Senhor, ainda que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença. Aquilo que a fé me dá, a tua presença. E por último, o último tema do Evangelho é o tema do reino de Deus. A entrada no reino de Deus. Jesus falou da vocação, Jesus falou do impedimento da riqueza, e Jesus falou do reino. Os discípulos, assustados diante da palavra do Mestre, disseram: mas é muito difícil, né? Entrar no reino de Deus. Sendo assim, né, quem vai poder salvar-se? E Jesus termina dizendo: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para os homens é impossível. É impossível quebrar um coração duro, é impossível, né, dobrar coração apegado, materialista, avarento, egoísta. É impossível aos homens mudar o coração. Mas para Deus tudo é possível. Por isso estamos aqui, rezando por nós, rezando por aqueles que convivem conosco. Talvez você conheça alguém que esteja vivendo essa situação, de um coração fechado, apegado, de um coração que endeusou a matéria. Nós queremos dobrar os nossos joelhos pedindo por essas pessoas também. Não só por nós, mas por essas pessoas também. E assim, meus irmãos, com o Evangelho de hoje, nós aprendemos isso. A beleza de entender que Deus é a nossa única riqueza, a riqueza verdadeira. Aquela que o ladrão não rouba e que a traça não corrói. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que alegria, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um programa Dia a Dia com a Palavra, nessa segunda-feira. Amanhã estaremos de volta. Quero convidar você a participar conosco, a compartilhar o link dessa transmissão, a nos seguir aqui no canal Santo Antônio no YouTube e caminhar conosco. Quero convidar você também, próximo final de semana, 5 e 6 agora de março, um retiro de silêncio. E o tema, o mistério da cruz. Vamos viver uma experiência linda com a cruz de Cristo. Eu quero convidar você a participar conosco. Chame a sua família, chame quem você quiser participar. Você pode ainda se inscrever. Nós vamos deixar aqui o link de inscrição na descrição desse vídeo. Você pode ligar para a Secretaria da Paróquia Santo Antônio e fazer a sua inscrição por telefone. Deus te abençoe. Uma ótima segunda-feira para todos. Tchau, tchau.